Sexta-feira é dia daquele nosso bate-papo com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Boa noite, Fausto, tudo bom? Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Bom, Fausto, estamos apenas a 2 dias das eleições. Como a política desses últimos quase 4 anos interferiu na economia? Parte importante agora, né? Já estamos quase na hora da eleição. Em política e economia estão umbilicalmente ligados. Se a gente olhar aí nos últimos 4 anos, a gente vai perceber o que significou a escolha do atual presidente. Uma taxa de desemprego muito alta, a inflação descontrolada, o carrinho de supermercado cada vez mais vazio. Tudo isso tem a ver com as escolhas do atual presidente. Se a gente pegar, por exemplo, a política ambiental, ela afastou muito investimento do Brasil. Se a gente olhar como que foi a política de combate da pandemia, a gente vai ver que a não combate, ou seja, de fato o abandono de verdade do enfrentamento da pandemia significou, além dos quase 700 mil mortos, ainda essa crise econômica toda que a gente viveu. De certo modo, as escolhas estão vinculadas, não tem como você simplesmente separar a visão ali da política, de que você acha do candidato, da vida real das pessoas. As más escolhas acabam normalmente atingindo os mais frágeis, os mais pobres e aqueles que precisam mais do poder do Estado. Reflete muito. Bom, restam poucas horas, Fausto, para o Brasil escolher o novo presidente da República, Por mais que os debates mostrem 5 ou 6 candidatos, o fato é que a disputa ocorrerá entre o ainda presidente da República e Lula. E, obviamente, são 2 projetos bem distintos que estão postos e vão determinar os rumos do país. Qual que é a sua avaliação? Bem, aí é só a gente comparar esses 4 anos com o período do presidente Lula. Quando você coloca como prioridade do governo o combate à pobreza, a redução da inflação, a eliminação da fome, você vai melhorando a economia como um todo. Olhar para os pobres, olhar para os de baixo, como tem se falado muito pelo próprio presidente Lula, colocar o pobre no orçamento, de alguma forma interfere não só na vida real das pessoas, mas na economia como um todo. Vamos lembrar que, por exemplo, o Brasil chegou a vender quase 4 milhões de automóveis, hoje vende a metade, e esses são projetos muito distintos. O atual governo tem basicamente uma prioridade, basicamente o setor agropecuário, exportador, que concentra a renda e que, na verdade, pouco consegue distribuir aí do que é gerado de riqueza no país. Ao contrário, o atual projeto é um projeto de concentração de riqueza. Você tira recursos dos mais pobres e dá para os mais ricos. Essa, de certo modo, é a grande inversão. Olhar um governo atual, um projeto atual que, de certo modo, privilegia os mais ricos e os poderosos, e principalmente os poderosos do agronegócio, e um projeto que prioriza os pobres, que prioriza aqueles que, de fato, vivem do seu trabalho, os trabalhadores em geral. Essa é a grande diferença. E aí a gente tem que olhar e comparar, comparar o que nós estamos vivendo e o que a gente viveu no outro momento aí com o presidente Lula. Perfeito. Fausto, agradeço sua participação nesta sexta-feira aqui no seu jornal e até a próxima. Até a próxima e quiçá semana que vem estejamos em outro momento desse Brasil, Ana? Com certeza. Um abraço a todos. Obrigada, Fausto, mais uma vez.